Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louvado seja Allah, o Senhor do Universo. Que a paz esteja sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros, seus seguidores até o dia do juízo final. Hoje, inshallah, falaremos sobre os pilares do Islã. Na aula passada, a gente falou sobre os pilares da fé e a gente ensinou que a fé tem 6 pilares. Hoje, a gente vai falar sobre os pilares do Islã. O Islã tem 5 pilares que o profeta Muhammad mencionou e nos ensinou. Primeira coisa e o primeiro pilar, testemunhar que não há divindade além de Allah e testemunhar que o profeta Muhammad é servo e mensageiro de Allah. Esse é o primeiro pilar dos pilares do Islã. Quando uma pessoa já quer aceitar o Islã, uma pessoa já quer entrar no Islã, deve pronunciar essas palavras. Eu testemunho que não há divindade além de Allah e testemunho que o profeta Muhammad é servo e mensageiro de Allah. Falando essas palavras, agora você já concluiu o primeiro pilar dos pilares do Islã. Então, quando uma pessoa já acredita nos pilares da fé, acredita em Deus, nos anjos, Jesus no final, nos livros sagrados, nos mensageiros, na predestinação, aí ele quer se tornar muçulmano. Aí a pessoa deve testemunhar, falar o testemunho. O que é testemunhar? Testemunhar que não há divindade além de Allah e que o profeta Muhammad é servo e mensageiro de Allah. Allah é único e o profeta Muhammad é o último dos mensageiros. Allah enviou o profeta Muhammad para nos ensinar sobre o Islã. Mas também o muçulmano acredita em todos os mensageiros e todos os profetas sem fazer nenhuma diferença. O segundo pilar dos pilares do Islã, as orações, realizar as orações, fazer a oração. Allah ordenou os muçulmanos fazer 5 orações diárias, 5 orações por dia. Tem a oração da madrugada, tem a oração do meio-dia, tem a oração da tarde e tem a oração do pôr do sol e tem a oração da noite. 5 orações que o muçulmano faz em seu devido tempo. Cada oração tem devido tempo. Então, o muçulmano tem que rezar, tem obrigação de realizar as 5 orações diárias. Essas são as 5 orações obrigatórias. Qualquer muçulmano deve realizar essas orações. Allah me ensinou no Alcorão a importância da oração. E também o profeta Muhammad nos ensinou no ditos dele como que um muçulmano deve rezar e deve realizar a oração. Também, quando o muçulmano está realizando a oração, ele deve entender que ele está na presença de Allah. Ele deve entender que ele está realizando essa oração somente para Allah. Depois de entrar na oração, ele deve concentrar, sabendo que agora está na presença de Allah. Agora ele está realizando essa oração e está na frente de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, a oração não é somente alguns movimentos que a gente faz sem entender e sem prestar atenção naquilo que a gente faz. Não. O muçulmano deve rezar com seu coração, como da mesma forma que ele está rezando também com seus órgãos. O terceiro pilar dos pilares do Islã é a caridade obrigatória. Então, o que é a caridade obrigatória? Qualquer muçulmano que guarda um valor específico determinado, passa um ano, enquanto ele está guardando esse valor ainda, então ele deve dar uma caridade, deve realizar uma caridade 2,5%. Então, se uma pessoa, por exemplo, está guardando na casa dele $100 mil, por exemplo. E já passou um ano e ainda ele está guardando esses $100 mil. Está guardando esse dinheiro, tem uma pessoa rica que tem dinheiro, está guardando esse dinheiro. E já passou um ano. Então ele deve tirar 2,5% e deve dar para os pobres. Distribuir entre os pobres. Dar caridade para as pessoas. Isso que significa caridade obrigatória. Então, por que Allah ordenou os muçulmanos que têm dinheiro dar caridade obrigatória? Por muitos motivos. Primeira coisa, porque a caridade purifica seu dinheiro e sua riqueza. Ganhou uma coisa de uma forma errada, sem prestar atenção. Aí a caridade purifica esse dinheiro que você ganhou. Também o Islã nos ensina a sentir os outros, se importar com os outros, as pessoas que não têm dinheiro, as pessoas que não têm riqueza. E caridade é uma forma de ajudar essas pessoas que estão precisando. O Islã ensina o muçulmano a ser solidário e ajudar os próximos e ajudar as pessoas. Por isso o Islã ordenou os muçulmanos dar a caridade. Número 4, o jejum do mês do Ramadã. O jejum. O que é o jejum? Dentro do ano lunar, que também é 12 meses, tem um mês, que pode ser 29 ou 30 dias. O muçulmano está ordenado jejuar esses dias, dependendo do mês, às vezes 29, às vezes 30 dias. E esse mês se chama o mês do Ramadã. O mês do Ramadã. Então o muçulmano deve jejuar nesses dias. E o que significa jejuar? Não comer, não beber, não fazer relações sexuais desde a madrugada até o pôr do sol. Nesse período, o muçulmano não pode cometer nada dessas 3 coisas.
beber, comer, fazer relações sexuais. E por que Allah ordenou nós fazer o jejum? Primeiramente, para temer Ele. Por quê? Porque na hora que tu vai sentir fome e vai querer comer, tu vai lembrar que Deus te ordenou a não comer. Aí tu vai controlar seu desejo e não vai comer e não vai beber. Então, essa é uma forma de temer a Deus e mostrar a Allah até qual nível tu vai temer Ele. E também, a segunda coisa, controlar seus desejos. Porque o muçulmano deve controlar e saber controlar seus desejos. Por quê? O ser humano não é animal que não sabe controlar os desejos. Aí o jejum é uma forma que vai te ensinar como controlar seus desejos. Já tem comida, tem bebida, mas mesmo assim não vou comer. Também, um dos motivos que o Islã ordenou nós fazer o jejum para sentir o dor dos outros, as pessoas que não têm o que comer durante o ano todo. Aí, quando o muçulmano entende e sente esse dor, ele vai ajudar essas pessoas e vai dar caridade. Mas se tem um muçulmano que está velho ou que está doente, ou o médico falou para ele que não pode jejuar, então nesse caso ele está isento de jejum, mas ele deve recompensar de outra forma. E inshallah, a gente vai explicar depois. O último pilar dos pilares do Islã, a peregrinação. Fazer peregrinação para a mesquita sagrada que está em Meca. Meca é uma cidade que está na Arábia Saudita. Nessa cidade tem a mesquita sagrada que foi construída pelo profeta Abraão. Então, todos os muçulmanos ao redor do mundo vão nessa mesquita sagrada para fazer peregrinação. E o muçulmano está ordenado uma vez na vida fazer a peregrinação. Uma vez na vida, quando ele tem condições. Mas se o muçulmano não tem condições financeiras ou não tem condições de saúde, então ele não está obrigado a fazer a peregrinação. E por que o muçulmano deve fazer a peregrinação? A peregrinação nos ensina muitas lições. E nos ensina muita coisa. Quando estamos fazendo a peregrinação, todo mundo veste a mesma roupa branca. Então, o Islã nos ensina que não tem diferença entre as pessoas. O rico fica do lado do pobre. O branco fica do lado do negro, do lado do vermelho. O árabe fica do lado daquele que não é árabe. Todos nós somos iguais na frente de Allah. Essa é a primeira coisa que a peregrinação nos ensina. Que todas as pessoas são iguais. A melhor pessoa é aquele que teme Deus e não aquela pessoa que tem mais dinheiro, aquela pessoa que tem um corpo específico. Não. O Islã nos ensina que todos nós somos iguais. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Então, essa é uma das coisas que a peregrinação nos ensina. Também a peregrinação vai deixar os muçulmanos lembrar do dia de Jesus final. Porque quando vai fazer a peregrinação, vai encontrar muitas pessoas, todos os países, todas as línguas, todas as cores. Aí tu vai lembrar do dia de Jesus final. Aí isso vai ajudar você a temer Allah subhanahu wa ta'ala e também se purificar dos pecados. Já chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Até outra aula. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.